Então, como eu ia dizendo, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o ensino de geografia, que é um assunto importante, né, e pertinente para a gente discutir. Bom, então, a nossa proposta hoje é discutir um pouco sobre o ensino de geografia através de histórias em quadrinhos, né? A utilização das histórias em quadrinhos no ensino de geografia. Nós sabemos que a geografia é um componente curricular que pode contribuir para que os indivíduos eles compreendam o mundo em que vivem, né? Mas para isso, o ensino de geografia ele deve ser realizado de forma a incitar nos alunos o gosto pela geografia, né? Os alunos eles têm que gostar de geografia, eles têm que saber por que estão estudando geografia, para que serve a geografia em suas vidas. Então, alguns estudiosos eles dizem que a geografia, para alcançar o seu objetivo de formar cidadãos críticos, ela deve se aproximar, ou seja, ela deve ser ensinada a partir da vivência do aluno, né? No entanto, alguns estudiosos, como, por exemplo, Giroto, 2015, ele, discutindo sobre o ensino de geografia na educação básica, ele diz que a geografia parece ser o único componente curricular que não tem uma aplicabilidade prática, né? E Calá, em 2001, ela diz que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que ela muda rapidamente e a escola ela deve acompanhar essas mudanças, né? E a escola que se propõe a ensinar geografia de forma a contribuir para a aprendizagem crítica, né, para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos processos que acontecem na sociedade, ela tem que romper com a mesmice da escola, ou seja, as práticas escolares, a prática pedagógica nas escolas, ela deve romper com modelos já arraigados na nossa sociedade. Então, nós sabemos que a geografia, por natureza, ela possibilita, né? Ela é um componente curricular diverso, é uma ciência diversa. Então, isso possibilita várias formas de abordagem, né? Por exemplo, nós podemos destacar a interpretação do espaço geográfico a partir da leitura da paisagem, que é uma perspectiva apenas, né? Então, nesse viés, as histórias em quadrinhos, ela pode ser utilizada no ensino de geografia, né, por produzir nos estudantes, nos alunos, um efeito interessante ao associar o texto à imagem, né? Isso na perspectiva de uma linguagem lúdica, né? Quem de nós não gostamos de histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos, elas mexem com as nossas emoções, com as nossas percepções. Então, o aluno, ele se sente instigado, né, se sente motivado a estudar e aprende de forma mais significativa quando nós utilizamos metodologias que os motivam, né? Então, nesses cenários, HQs dão ao ensino de geografia diversas possibilidades metodológicas, né, se for inserido na prática do professor no contexto da sala de aula. Então, assim, para falarmos sobre o ensino de geografia e o uso das histórias em quadrinhos como metodologia, como técnica de ensino, nós nos fundamentamos em algumas teorias, né? Como, por exemplo, a teoria da dialogicidade de Paulo Freire. Então, o que Paulo Freire diz? Ele diz, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como não eu, se reconhece como si própria. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também que sonha,
que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. Né? Então, assim, nós vemos que a teoria da dialogicidade de Paulo Freire tem uma concepção de educação no sentido de transformação, né? De transformação do próprio indivíduo e de transformação do mundo, né? Então, Paulo Freire, a educação para Paulo Freire é uma prática de liberdade, né? A partir da reflexão, a partir do diálogo, é uma educação na perspectiva libertadora, né? Então, Paulo Freire, ele combate, né, a educação como instrumento de opressão, né? Nesse sentido, e já fazendo aí uma analogia com as HQs, né? Estas mexem com o nosso imaginário, com o imaginário das crianças, dos jovens, dos aprendizes, né? Assim como com as emoções também, né? Uma outra teoria que nós trouxemos é a teoria da aprendizagem significativa de David Eisubel. A aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, neste processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Eisubel define como conceitos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação se ancora em subsunsores relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. Então, assim, a teoria da aprendizagem significativa do Eisubel, ele valoriza, ele pressupõe que o indivíduo ele já tenha na sua estrutura cognitiva conhecimentos relevantes que vão servir como ancoragem na aquisição, na aprendizagem de um novo conteúdo, de um novo conhecimento. E na perspectiva da TAS, da teoria da aprendizagem significativa, são duas, David Eisubel coloca duas condições para que a aprendizagem ela ocorra de maneira significativa. Primeiro, ele coloca o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, né? Então, e o termo potencialmente é bem interessante, porque as HQs, elas são um instrumento, elas são uma técnica de ensino, pode ser utilizado no ensino de geografia e é potencialmente significativa. Por quê? Porque essa questão de ser significativa, de uma técnica ser significativa, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, ela é subjetiva. O que é significativo para mim, né, por eu já ter uma informação no meu cognitivo, pode não ser para o outro indivíduo. Então, o material usado como técnica, ele é potencialmente significativo e essa é uma das condições para que a aprendizagem ocorra nesse sentido. A outra condição colocada por Eisubel é que o indivíduo ele tem em sua estrutura cognitiva ideias âncoras, que foi o que nós já colocamos, né? Que ele tenha conhecimentos que sirvam como ancoragem, né? Para que um outro conhecimento, para que o conhecimento seja transformado e assim ocorra a aprendizagem significativa. Bom, outro pensamento que nós trouxemos foi o pensamento de Daniel Goleman, né? A inteligência emocional. O que Goleman ele diz sobre a inteligência emocional? Ele diz que a inteligência emocional é a capacidade que cada indivíduo tem para administrar as próprias emoções e entender as dos outros, né? Então, assim, especialmente no mundo que nós vivemos hoje, a realidade que nós vivemos, trabalhar essa questão emocional é muito interessante no sentido de que o indivíduo ele aprenda, né? Ele consiga aprender com qualidade, ele consiga se colocar e continuar, né, nesses processos, no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele coloca habilidades como
sentir, pensar e agir de forma mais equilibrada e consciente, né? Se essas habilidades elas forem bem desenvolvidas, vai contribuir para que o aluno, para que o estudante, ele construa uma aprendizagem significativa, né? Então, nesse sentido, os quadrinhos, como nós já colocamos lá no início, eles são bem interessantes porque ele mexe com o emocional, né? Das pessoas. Então, quando utilizamos com as crianças, por exemplo, as histórias em quadrinhos, isso permite que ela sonhe, né? Dependendo do nível de interesse que a criança ela tenha por esse quadrinho, né, por essas HQs, ela chega a sonhar, ela chega a se colocar dentro da história, né? Então, ela toca essa revista, ela visualiza as imagens, né? As histórias em quadrinhos, ela é muito rica em gestos, que exatamente elas são relacionadas às emoções, né? E isso prende muito a atenção do aprendiz, da criança, do adolescente, né? Então, inclusive, aquelas que realmente gostam, que se identificam com as HQs, elas podem chegar, inclusive, a sentir o cheiro, né, dessa revista. Então, é uma questão mesmo da emoção. Bom, então, na perspectiva de Goleman, existem 5 pilares essenciais para definir a aprendizagem socioemocional, né? Quais são essas habilidades? Ele coloca aí, né? Habilidades emocionais consideradas importantes para ser feliz e alcançar sucesso na vida. Então, conhecer as próprias emoções, né? Que é a questão da autoconsciência, né? Lidar com os seus sentimentos, a capacidade de gerenciar os seus próprios sentimentos, motivar-se, ter vontade de realizar, ser otimista, reconhecer emoções nos outros, né? Ou seja, você saber se colocar, né, no lugar do outro, que é a chamada empatia, que vem sendo muito colocada nos dias atuais, né? Lidar com relacionamentos, né, que é a questão da aptidão social. Então, nesse sentido, Goleman apresenta uma preocupação com o desenvolvimento de habilidades que servirão para auxiliar em situações de conflito, né? Situações de conflito psicológico, conflitos nas mais diversas acepções da palavra. Bom, e as metodologias, né? Utilizando essas habilidades emocionais, elas devem estimular o debate, né? A autorreflexão, né? Os estudantes eles devem ser incentivados a colocar suas opiniões, mas também a aceitar a opinião dos outros, né? Com relação ao professor, Goleman, ele coloca como o professor como sendo de fundamental importância para essa aprendizagem socioemocional. Inclusive, ele diz que o professor ele precisa se utilizar da sua sensibilidade para abrir o debate de maneira adequada. Nós, enquanto professores, nós não podemos tocar, iniciar um debate sobre determinados assuntos sem sabermos lidar com isso de qualquer maneira. Então, a gente tem que saber como começar a falar sobre esses assuntos. São assuntos que geralmente são tabus, né, ainda na sociedade, a questão do uso de drogas e outros correlatos, e nós devemos utilizar a nossa sensibilidade para saber como abordar esses assuntos, né? A questão, inclusive, da confiança dos alunos com relação ao professor, né? Bom, então, continuando, uma outra contribuição que nós trouxemos é a teoria de William Gleiser, né? Aprendizagem, informação e memória. Então, fazendo aí um link aí com Goleman, no processo de aprendizagem, informação e memória, Gleiser, que é um psiquiatra, ele diz que de acordo com o sentido que nós usamos, nós vamos tendo um nível de
absorção diferenciada, né, de aprendizagem, de informação e de memória diferenciada. Então, ele coloca que se nós lemos uma determinada informação, nós vamos conseguir absorver 10%. Então, nós absorvemos 10% do que nós lemos. Se nós ouvimos, nós vamos absorver 20% do que nós ouvimos. E se nós vemos, nós absorvemos 30%. Agora, o interessante é que quando nós começamos a usar os sentidos de forma simultânea, né, esse percentual de absorção ele vai aumentar consideravelmente, né? Observamos aí que se nós vemos e ouvimos determinada informação, nós vamos ter um índice de absorção de 70%, né? Se nós vivenciamos pessoalmente uma situação, nós vamos absorver 80%. E se nós ensinamos aos demais, nós vamos ter um índice de absorção de aprendizagem de 95%. Então, assim, de acordo com o que nós observamos aí, Gleis, ele diz que à medida que usamos os sentidos de forma simultânea, a nossa capacidade de aprender, ela chega a 95%, né? E Gleice sugere que os alunos aprendem efetivamente com o docente, fazendo, colocando em prática, né, a aprendizagem, ou seja, o aprender fazendo. Né? Então, bem interessante essa questão que o Gleice coloca do aluno aprender fazendo, né? E ele coloca o professor como parte fundamental nessa questão, porque o professor, nesse sentido, ele vai ser o mediador desse conhecimento. Bom, então, assim, nesse sentido, como é que se aprende? Né? E aí a gente coloca aí a questão da crise que nós vivemos, que a humanidade vive hoje, com aumento de criminalidade, violência, infelicidade, depressão. Isso tudo é o reflexo de uma cultura que se preocupa apenas com o intelecto e esquecendo o lado emocional. É o Goleman que diz, que afirma, né, essa colocação, essa citação. Então, realmente nós vivemos numa sociedade muito violenta, né, onde essa violência ela parece já ser entre aspas, eu coloco, aceita na sociedade, já começa a ser visto como algo natural, infelizmente, né? A questão da infelicidade, nós temos vários episódios tristes envolvendo os nossos jovens, nós todos de uma forma geral. Então, inclusive nas próprias escolas, nós observamos muito isso, nós que somos professores e que estamos nas escolas, a gente, infelizmente, presencia muito, ouve falar dessas situações. As escolas que supervalorizam a formação intelectual no sentido cognitivo, né? Porque todo mundo almeja as melhores profissões, o melhor posto na sociedade, e eles insistem em trabalhar, né, prioritariamente o cognitivo, né? Esquecendo desse lado emocional, como se o cidadão, como se os estudantes, como se as pessoas, elas fossem apenas cognitivos. Os seres humanos, eles têm um lado emocional, e isso precisa ser trabalhado. Bom, então, nesse sentido, vemos a questão, a necessidade de refletir, né, sobre tudo isso, né? Refletir sobre o processo, né? Refletir sobre o significado das informações que nós recebemos, né? Então, refletir é o processo de dar significado às informações antes, durante e depois da informação. É um processo consciente. Isso é bem interessante, quando ele fala essa questão de ser consciente, ser um processo consciente e intencional, que dá um tempo ao cérebro, né, para este dar-lhe significado. Então, essa citação, essa colocação nos remete à questão da aprendizagem significativa. Nós precisamos saber o que estamos aprendendo, né? Por que estamos estudando, para quê, né? Nós precisamos saber, ter consciência de tudo isso.
Bom, em seguida, vemos a questão da aprendizagem ativa, né? O slide parece que deu um problema, mas eu vou aqui continuar, né? Bom, a aprendizagem ativa com os estilos de aprendizagem. Então, o que são esses estilos de aprendizagem? São habilidades cognitivas, né, que o indivíduo coloca para fixar um determinado conteúdo. Então, quais seriam esses estilos de aprendizagem? É o visual, né, que está relacionado aos sujeitos que absorvem melhor por meio de estímulos imagéticos. Então, é aquele indivíduo que aprende a partir da visão, né? Aprende com mais facilidade a partir de estímulos visuais. O auditivo, né? Que são aqueles estudantes que tendem a perguntar mais, né? Quem utiliza esse estilo de aprendizagem, ele tende a ser uma pessoa mais questionadora, participar mais das discussões, explicar melhor os conceitos. E o estilo de aprendizagem sinestésico, né, que é aquele relacionado ao aprender fazendo, né, adquirir o conhecimento utilizando os sentidos, o tato, por exemplo. Né? Então, assim, nós observamos que a forma de adquirir conhecimento, ela é diferente entre as pessoas. Então, nós, enquanto professores, nós vamos levar um determinado conteúdo para a sala de aula, que é o mesmo para toda a sala de aula, mas nossos alunos, eles vão aprender, tem formas de aprendizagem diferentes. E nós, enquanto professores, temos que conhecer. É interessante que conheçamos os estilos de aprendizagem dos nossos alunos para podermos diversificar as formas de ensinar, as técnicas que nós vamos utilizar para que o aluno aprenda da melhor forma possível. Né? Então, estão aí os estilos de aprendizagem, né? Visual, o auditivo e o sinestésico. Bom, e aí, em seguida, ele vai detalhar um pouco mais cada um desses estilos de aprendizagem, né? O visual, né? Aquele, como eu já coloquei, é aquele estudante, aquele jovem que aprende melhor utilizando a visão. Então, ele tende a ser, as características dele são, ele é organizado, ele é observador, ele memoriza vendo figuras e fotos, e aí a gente já leva para a questão da HQ, que é nossa proposta aqui, né? As HQs, elas trabalham muito com essa questão das imagens, né? Esse indivíduo, ele prefere ler a escutar alguém lendo, e geralmente ele não se distrai com ruído, ele anota as informações ao invés de só ouvi-las, tem talento com cores, pinturas, e é bom para montar peças de teatro. Então, realmente são características que nos remetem à questão visual. O outro estilo de aprendizagem que nós já colocamos anteriormente, as características de quem aprende melhor a partir desse estilo inicialmente, primeiramente, ele fala sozinho, ele gosta de música, pronuncia as palavras ao ler em silêncio, distrai-se facilmente com o barulho, a linguagem oral ela é facilitada, escrever para ele é mais difícil que falar, então ele vai sair melhor nas situações quando ele vai falar, né, ao invés de escrever. E o outro estilo de aprendizagem, que é o sinestésico. Né? Então, quais seriam as características de quem aprende melhor a partir desse estilo de aprendizagem? Ele é um indivíduo que gesticula muito, reage fisicamente aos estímulos, movimenta-se muito, ele memoriza andando e olhando as informações, aponta ao ler e não fica parado por muito tempo. Então, essas são as características de quem aprende melhor a partir desse estilo de aprendizagem. Então, nesse sentido, qual é a lição a ser tirada de tudo isso que eu coloquei aqui agora? Que cada um aprende a sua maneira. Por isso, é necessário oportunizar que todos e cada um aprenda. Então, aquilo que eu falei já anteriormente, né?
Nós temos nossos alunos, as nossas salas de aula, nós apresentamos o mesmo conteúdo, mas cada um dos nossos alunos, eles vão aprender de maneira diferenciada. E nós, enquanto professores, temos a obrigação, né, e responsabilidade de conhecermos como o nosso aluno aprende melhor, para que todos eles aprendam e aprendam de maneira significativa, né? Então, nesse sentido, as HQs, elas representam uma forma de aprendizagem lúdica, né, empregada pela geografia, onde se utiliza uma linguagem multimodal ou mista, né? Onde temos principalmente o uso da imagem da escrita e que pode, como eu coloquei lá no início, e que pode não, e que é potencialmente significativo, podendo contribuir para que o nosso aluno aprenda geografia de maneira significativa e que ele possa utilizá-la no seu dia a dia, né? E, finalmente, a gente coloca aqui as formas de representação do pensamento, que é a fala, a escrita, né? O desenho, a dramatização e o jogo, né? São formas de representação do pensamento, e aqui hoje a nossa proposta é utilizarmos as HQs.